Libra, eu sinto que há de cara um período de renovação, de avaliação com julgamento sendo a primeira carta que sai. Você está observando muito bem as suas ações, principalmente do passado. Você está precisando entender nos próximos 20 minutos no Conselho do Veiviá Tarô o que você precisa levar para o próximo nível. E as coisas que você vai precisar deixar para trás. Isso pode ser algum tipo de máscara, de alguma situação específica que precisa ficar no túmulo. E não trazer esse peso, essa culpa, por algo que você sabe que não pode voltar atrás. Para retirar essa sensação de você, decreta: não carrego culpa. Não carrego culpa. Você é uma pessoa muito determinada, resiliente. Você tem essa resiliência que vem desse arquétipo. E tudo está indicando que, por mais que tenha acontecido um monte de coisas no teu passado, você tem o poder de renascer. Muito forte a energia escorpiana. Verifica no seu mapa astral em qual casa e se tem signo ou planetas ao lado dessa energia escorpiana. Porque quando você identifica, é nesse ponto exato que você vai encontrar o teu poder de transformação. E ao mesmo tempo, ele vai te revelar o teu lado sombra, aquilo que te assusta. Se tem muita coisa te deixando assustado, respira. Não se martirize tanto pelas coisas que você passou, porque agora é chegado um novo olhar. E esse novo olhar é para a sua nova vida. Então essa energia serve para que a gente analise os tipos de aprisionamento que nos impedem de se sentir revigorados, revitalizados, reenergizados. E talvez o que esteja impedindo é uma situação severa que a gente faz com nós mesmos. Mais pra frente eu vou dar mais detalhes. E talvez por isso apareça aqui no baralho cigano a foice, representando o naipe valete de ouros, confirmando que algo precisa ser cortado para que uma oportunidade concreta possa nascer. No lado sombra nós temos aqui o navio, representando o 10 de espadas, esse naipe, que combinando tudo fala sobre essa exaustão mental de uma situação que chegou ao fim, ao limite, e que você vai sair renovado, se encarar o que está te incomodando fisicamente e mentalmente. E no conselho nós temos aqui o cavaleiro representando o 9 de copas, que próximo ao final dessa leitura nós temos a confirmação de um movimento
em direção ao teu desejo, o que vai se anunciar, o que vai chegar, a gente só vai saber nos próximos minutos. Preciso que você escreva aqui a data do seu nascimento, a cidade e o país, para eu entender o quão global é a nossa audiência. Então aqui me fala sobre um momento de muito aprendizado. Seja você que está querendo um começo material, um estudo, um trabalho, uma oportunidade, uma construção, você vai conseguir renascer nessa energia que você quer projetar. E um detalhe, em hipótese alguma, negocia com aquilo que já perdeu a função. Deixe isso para trás e nem olha. Porque tem algo muito interessante que não significa perder. O julgamento, ele significa para mim abrir espaço. E talvez seja justamente essa decisão aqui para os nossos amados librianos, em que vocês estão tendo essa leitura exclusiva e estendida, uma decisão relacionada a um trabalho, a um estudo, a um dinheiro. No início pode ser uma oportunidade que parece pequena agora. Mas olha, o julgamento vem trazendo que isso pode crescer muito e muito com o tempo. Então separa o que você tem no futuro do que é de mais importante, do que serve para o teu crescimento, e separa aquilo que está consumindo você energeticamente, que te deixa numa caixa de madeira tão pequena, tão apertada. Hoje você vai construir algo melhor para o teu amanhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque me traz uma mudança de hábito. Você não estando mais distraído, você não batendo na tecla da crença de incapacidade. Qual das duas opções representa você? Você sente que tudo que você for fazer, você se torna distraído e quer resolver isso? Ou opção número 2, você quer solucionar uma crença de incapacidade? Escrevendo nos comentários 1 ou 2, eu vou entender o próximo tema que você quer que eu traga no nosso canal. Essa combinação me traz aqui uma luz muito forte que está pedindo para você proteger as suas oportunidades. E isso aqui não vem para te assustar, para te assombrar. Porque em alguns decks o julgamento aparece com túmulos, caixões, espíritos, seres em volta desse cemitério. Não é para te assustar. É para você entender esse contexto de precisão do que se precisa podar da sua vida, da árvore da vida, para que você volte a crescer de maneira saudável. Então analisa, faça as contas, pense nas consequências. Se for uma questão financeira, organiza bem, estrutura antes de você agir.
Se for uma questão profissional, prepara aqui uma alternativa. Agora, se você sente que é algo emocional, não confunda aquela raiva momentânea com a decisão definitiva. Eu vou abordar mais profundamente cada tema desse um pouco mais para frente. Acompanha e não pula etapas para você montar o quebra-cabeça. Porque essa energia está pedindo muita prudência. Prudência é a chave da tua leitura. Decreta isso. Prudência. Prudência. Porque aquilo que você precisa eliminar agora, olha, isso vai liberar um espaço para algo tão grandioso na sua vida que você nem imagina. E isso que está querendo nascer, talvez seja só o começo dentro de um espaço de abundância em que você encontra o verdadeiro nirvana. Então, mais uma vez, analisa os julgamentos severos que você vem tendo com você. Sai daquela culpa de 1900 e bolinha. Sai daquele medo da crítica. E você está avaliando tudo o que você não tem mais capacidade de perdoar nos outros e em você mesmo. Nós temos aqui algo que acontece, há muito tempo. E eu não tiro a tua razão, porque você tem ótimos motivos de focar naquilo que te traz realização. Quanto tempo não faz que você realiza uma meta, um sonho? Essa leitura está cheia de oportunidades para você. Então certifica-se de você estar inscrito para receber essa boa energia que eu emano para os librianos, geralmente aqui todos os dias, todas as semanas. Certifica-se de você estar inscrito para que essa abundância, essa boa energia entre na tua casa, no teu trabalho, na tua família. E lógico, você abraçando essa nova fase com esse arquétipo, você vai identificar o que você precisa identificar, tudo o que você precisa deixar para trás. Abraça essa nova fase com clareza, com propósito, fixa os teus pensamentos, porque a energia que nós teremos nesses 20 minutos que estamos quase concluindo vai fazer as coisas voltarem a fluir. Estamos falando sobre uma força espiritual, espiritualizada, como você quiser chamar, em que tudo vai voltar a fluir. Manifesta isso, tudo vai voltar a fluir. As coisas que você tem passado aqui, você nunca passou anteriormente, porém, nós temos resiliência na sua vida para esse reinício kármico,
para esse reinício cósmico. Tudo que parecia travado, tudo que foi subestimado, será limpo por esse arquétipo. Ao mesmo tempo, esse julgamento é como se ele cobrasse decisões sobre o teu futuro financeiro. Se você está passando por uma situação que está no limite, que chegou aqui na gota d'água, pode ser o limite de um documento, o limite de uma fatura de cartão de crédito, o limite de uma questão bancária, um limite de uma questão com advogado. Respira fundo, porque o julgamento chegou para resolver essa situação. Eu estou dizendo isso porque é o momento de você assumir responsabilidades, de você buscar o equilíbrio nessa balança do juízo final do julgamento, na balança financeira. Esse é um dos assuntos mais pedidos para você prestar atenção com as suas contas, com contratos, com instituições, com bancos, e repensar na hora de você buscar aqui algum tipo de renda para você conseguir suprir suas necessidades, fazer agora o seu caixa para o final do ano, que eu tenho certeza que muita gente vai querer revisitar parentes, vai querer viajar, vai ter férias. Então eu vejo você aqui também estudando e tentando encontrar formas de se reinventar. O julgamento fala sobre esse ar também de viver uma nova vida profissional. E isso vai abrir uma porta de dinheiro extra dentro desses próximos 7 dias. Então, um conselho que eu te digo: fique atento aos convites, faça aqui um network de onde você trabalhou, ou pega aqui uma cartela de clientes, de amigos, e envia o material que você está trabalhando, envia o produto que você está vendendo, porque não são pequenas oportunidades, são oportunidades grandiosas, ainda mais com a fase da lua que a gente se encontra. Então esse julgamento também fala que é hora da gente revisar muito bem aqui as nossas finanças, comparar as taxas, né? Ver o que está em andamento na nossa casa e negociar por condições melhores. Por que eu estou falando isso? O julgamento, ele fala sobre acertar contas do passado, e isso cai também diretamente no teu bolso. Você está se livrando de dívidas antigas. Você está limpando o seu nome. Então faça os teus planos baseado nas lições do passado. Se tudo parecia estranho ou errado, seja lá o que for, isso será removido da sua vida. Se você estava se sentindo vagando em meio a um deserto, você vai encontrar aqui água limpa para você beber. E isso pode representar que a tua esperança nunca morre. Você está apertando aquele botão de reset e você vai encerrar um capítulo e iniciar um capítulo novo. Se você deseja se liberar de algo, se você deseja deixar algo para trás, se você deseja tirar alguma situação da sua vida, esse é o melhor momento com o julgamento. Algo te desperta e ao mesmo tempo isso
atrai as melhores intenções e manifestações para você. Eu vejo isso como uma onda de abundância e reinício cósmico com a chegada das coisas boas para você. Então, o que pede aqui é uma reflexão, é uma avaliação de uma decisão que você precisa ser tomada para o seu benefício. E, inegavelmente, isso vai te levar ao novo começo. Você está colocando as coisas para outro nível. Chega de se esconder. Chega de fingir que uma situação não mexe com você. Seja sincero consigo mesmo. Nós estamos falando sobre uma versão sua, uma situação, ou até mesmo um arrependimento. Manifesta aqui, elimino o arrependimento. Elimino o arrependimento. O que está acontecendo aqui, você sabe que não pode voltar atrás para modificar. Você pode voltar mentalmente para aquele momento 1000 vezes, mas não vai conseguir mudar as coisas. Você pode até imaginar outras respostas, você pode pensar que deveria ter feito assado, porém, existe uma hora que a tua consciência precisa te dizer: eu aprendi e agora eu não faço mais. E agora eu não volto a cometer as mesmas coisas que eu não me orgulho, eu não desejo, eu não quero. Você está desenvolvendo uma resiliência para não ter algum tipo de recaída. É isso que o julgamento me traz. De uma dependência emocional, física, mental, financeira, a uma parte sombria do teu passado, que você vai conseguir nunca mais ser assombrado. Chega de ficar com o fantasma do passado. Continua buscando um lugar silencioso, fazendo uma técnica de respiração, meditando, fazendo yoga, buscando essa conexão com teu eu superior ou com quem você é devoto, com quem você segue, com quem você se identifica espiritualmente, energeticamente, vibracionalmente. Quando você fizer isso, nunca mais você vai se martirizar pelas coisas que passaram. Se você está aqui, é porque aconteceu uma coisa. O que aconteceu com você? Você sobreviveu, você aprendeu, e hoje você consegue olhar para uma nova vida. E eu te deixo essa pergunta: o que você precisa deixar num túmulo do passado? Porque o julgamento, ele está trazendo essa fase para que você reavalie.
Só quem pode fazer essa balança é você. É uma oportunidade que foi perdida? É uma relação? É uma decisão financeira? É sobre uma palavra que alguém disse sobre você? Escreve aqui nos comentários para eu entender as suas dores. Porque a todo momento eles me mandam esse sinal de advertência de você colocar para fora. Em palavras, em escrita ou nesse comentário. Não transforma esse arrependimento na tua morada, na tua moradia. Não revisita esse passado todos os dias. Visita apenas uma vez para aprender. Aprender que você não precisa morar nele. Tem uma certa responsabilidade em você que diz: eu reconheço o que fiz. E eu não preciso sofrer mais. Então é um momento de muita consciência para que esse encerramento aconteça. Não carregue essa situação fria, mórbida, emocionalmente falando, para dentro da sua vida. Deixa aquilo aonde pertence, no passado. Porque há um lado seu que pode estar sendo muito severo consigo mesmo, se criticando, colocando medo. E talvez seja o medo de que as pessoas descubram uma decisão que você tomou antiga. O medo de ser avaliado. E te digo uma coisa que pouca gente te falou até hoje. Talvez o maior medo, o mais pesado, esteja vindo de você mesmo. Você pode ter se transformado no seu próprio tribunal. Toda vez que você lembra de uma coisa, você abre novamente o processo. E é um processo que fica indo para uma instância, para outra e para outra. Aí você apresenta novas provas. Você revive a nova cena. Você revive os novos depoimentos em juízo. E qual o resultado disso? Você sempre condena a si mesmo. E eu te pergunto: até quando você vai continuar fazendo isso? Quantas vezes você precisa se punir por uma coisa que já aconteceu? Esses minutos que eu tô aqui tá te convidando para você fazer essa avaliação diferente. Inclusive, eu queria te parabenizar por esse investimento de você ter chegado até aqui. Se você chegou até aqui, eu já sinto você, o meu consulente. Agora, se você tem aqui outras perguntas, eu tenho uma leitura de 3 perguntas que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários, onde aparece aqui o valor e que você pode entrar em contato através do astrologosastros@gmail.com. Olha para aquela versão sua com mais compaixão.
ela sabe tudo o que você passou até hoje. Aquela versão, ela não tinha a maturidade que você tem agora. Ela não conhecia as consequências. Então, não usa a consciência que você adquiriu depois para humilhar quem você era antes. Porque na época você fez aquilo que estava no seu conhecimento, que estava na sua mentalidade. E todos os dias a gente muda. Essa é a diferença do teu eu do passado com o teu eu do presente. Ou seja, existe aqui uma força nessa leitura em que você vai ver que você não é a sua pior fase que você passou. Você não é o pior erro que você cometeu. É como se a tua capacidade ela começasse a se levantar com o julgamento. E você está tendo a capacidade de continuar mesmo quando você está aqui assustado, amedrontado, assombrado. Então perceba o quanto de antes para hoje que você mudou. Você é o tipo de pessoa que enfrentou determinados acontecimentos, provas, testes, mas que você não é a mesma pessoa do passado. E na verdade, quem realmente quer mudar nunca deseja voltar aos antigos erros. E eu vejo você ganhando esse discernimento. Eu vejo você colocando limites. O que pode ter acontecido para você ter essa mudança significativa é justamente onde entra o julgamento. A entrada de uma energia nova. E eu não estou dizendo que tudo vai ser flores e que você não vai ter medo. Ter medo é natural. Porque o conhecido, mesmo quando não é bom, oferece aquela falsa sensação de segurança. Só que você deve perceber é que você prefere a segurança de um ciclo conhecido do que a possibilidade de você viver uma vida diferente, porque talvez seja a hora de você levar as coisas para outro nível, e esse outro nível surge com o arquétipo do julgamento. Chega de diminuir os seus sonhos para caber na expectativa da Mariazinha e do Joãozinho. Manifesta que não diminuo os meus sonhos. Não diminuo os meus sonhos. Dá para sentir uma energia de propósito, de movimento, de renovação. E por que não coragem para deixar tudo aquilo que não serve naquela mala sem alça para trás? Por isso que eu citei o reinício kármico. Não é uma promessa que tudo vai acontecer num passe de mágica, magicamente. Tem que ter uma ação da tua parte. Você tem que encerrar os padrões. E é por isso que eu estou aqui. Para te mostrar tudo que parecia confuso para você e que está começando a te trazer clareza. Você precisa parar de reinstalar o passado. Não adianta você pedir uma nova oportunidade, uma nova vida e continuar alimentando exatamente os mesmos padrões, os mesmos comportamentos. Não adianta você desejar abundância, prosperidade
e permanecer acreditando que você não merece. E infelizmente tem pessoas que trazem esse discurso por uma crença, por um ensinamento, por algo que foi passado de geração em geração e você assimilou essa crença. Não adianta você querer liberdade se você continua tomando decisões baseadas apenas no pavor, no medo de ficar sozinha, no medo de ficar sozinho. Então faz esse reset que começa na tua consciência e só depois ele passa para tuas atitudes. Fixa a tua mente na energia do que você precisa fazer no próximo dia. Vive um dia de cada vez. É um exercício que é o pulo do gato intencional, que se você faz esse exercício que eu acabei de citar, você vai ter a tua vida modificada dentro do prazo de 7 dias. Que você seguir cada etapa que eu lhe passo nessa leitura. Como na primeira parte da sua leitura nós temos essa forte presença espiritualizada, eu vou te entregar um bônus. Esse bônus é somente para quem faz algum tipo de consulta comigo, porém eu estou te entregando para quem ficou até esse exato momento. Essa parte mais espiritualizada me fala muito sobre uma limpeza que você precisa fazer e ao mesmo tempo de proteção. E me vem muito aqui a Arruda. A Arruda, na espiritualidade, ela cria um escudo, ela tira mal-olhado, ela tira as larvas astrais. E você pode também utilizar o eucalipto, que ele é usado também na defumação, nos banhos. Inclusive eu vou te passar um banho. Ele serve para essa purificação profunda, o corte de energia negativa que estão estagnada do teu passado e também de renovação mental. Vai te ajudar muito a aliviar também, inclusive, questões que podem estar atrapalhando essa forma de você conseguir respirar novamente na vida. Então, o que eu te indico, toma o teu banho normal, ferve 2 litros de água, aí você coloca lá arruda e eucalipto, deixa ferver. Quando esfriar, você toma esse banho do pescoço para baixo, mentalizando que você está descartando todas as sobras, as culpas, as lembranças ruins que te prendem ao teu passado. Faz isso de 7 em 7 dias, salva esse vídeo e depois vem aqui deixar o resultado. Então transforma a tua afirmação, que eu enchi de afirmações aqui na tua leitura, em intenção. Porque você não está apenas pedindo. Quando você afirma, você está se posicionando e dizendo na tua própria mente: eu não quero continuar preso àquilo que já acabou. Então é essa decisão que pode mudar a maneira como você vem olhando para as próximas oportunidades e, consequentemente, isso vai trazer aquela limpeza que você precisa, aquela liberdade. Tem algum tipo de renovação a ser aplicada na tua vida. Talvez seja a hora de você avaliar tanto as questões práticas, como o dinheiro que entra, o dinheiro que sai, como é que está sendo teus gastos, quais dívidas pessoais, financeiras, kármicas, que precisam ser organizadas,
porque me traz aqui esse hábito de boa organização. E talvez muitas pessoas aqui tenham confiado em alguém, tenham gastado para compensar algo ou achando que seriam compensados. Porém, não foi bem assim que aconteceu. Não dá mais com julgamento para a gente adiar uma organização que está se fazendo necessária. Você tem uma bagagem, um aprendizado, e aquele canto de dúvidas começa a se organizar para que você encerre dívidas. Vê as tuas prioridades. Vê a meta de liberdade que você quer para a sua vida e traça um plano. E aí cabe o momento que você está vivendo. É um plano emocional? É um plano financeiro que você quer conquistar a longo prazo? Verifica quais são as bases das lições que o teu passado vem te trazendo de ensinamento, de aprendizagem. O que é que você deseja? Quitar uma dívida? Resolver assuntos amorosos? Resolver algo de forma concreta? Escreve aqui qual o próximo capítulo da sua vida que você quer solução. Inclusive, a limpeza que eu passei aqui vai ajudar a trazer muita clareza nas coisas da vida que até ontem parecia estranha. Se você não pegou esse bônus dessa limpeza, você pode voltar e ver o vídeo novamente. O que importa é que após essa limpeza, você começa a tirar todo tipo de mau hábito que te incomodava. De sentimentos, de pessoas, de lugares. É uma espécie de clarão mental que, se você cumprir o prazo que foi passado aqui anteriormente, você vai trazer resultados muito significativos para a mudança que há muito tempo você almeja renovar. Então, abra as gavetas, encontre os objetos que você não use há anos, resolva papéis antigos, conserta coisa quebrada, tira relógio quebrado da sua casa, porque eles representam um atraso. Então, essa enxurrada de informações, elas não só podem, como vão encaixar as peças que estavam soltas. Eu estou te enchendo aqui com verdades que te fará desabar. E não necessariamente de tristeza. É desabar porque você percebe que estava sustentando uma expectativa, uma dúvida, uma história que você hoje não sustenta mais e que vai mexer com todo o seu mês de agosto. Eu digo isso porque vai trazer um movimento para que você não tenha medo da verdade, porque a verdade, ela derruba talvez algo que já não tivesse uma estrutura fixa, que foi montado sobre uma base frágil. Mas presta atenção, essa sentença que saiu não é condenação, ela não é definitiva. Alguma coisa que chegou até você nesse exato momento que você assiste essa leitura é para você avaliar. Você vai olhar para trás e vai perceber as escolhas, as pessoas, os acontecimentos que contribuíram para trazer você exatamente aqui no
ponto que você está. E talvez você esteja vivendo aquela sensação estranha de que você não sabe como, não sabe quando, mas uma coisa está prestes a mudar. Me vem muito você acordando de um transe que durou aqui, muito tempo, você adormecido ou hibernando. Eu me refiro na maneira de você aceitar situações que se tornaram insustentável e que não combinam com a sua essência. E é aí que surge o famoso julgamento. Uma trombeta tocando para que você acorde, para que você viva uma nova vida significativa. Algumas pessoas vão mudar de cidade, abandonar uma situação, terminar uma relação, abandonar uma vaga, um salário que te paga mais o pouco do mínimo. Só que essa nova vida, ela significa para você mostrar o quanto você continua viva, para correr atrás dos seus sonhos. E é a própria pergunta: quem você pode ser agora não carregando mais essa culpa? Isso tem uma diferença. Isso é uma fase que você está descobrindo que está mais perto do que nunca, do que você considerava que estava errado, ou no que você errou o alvo, pesou a mão. Um exemplo pode ser: caramba, eu não deveria ter feito isso, eu não deveria ter confiado naquela pessoa, eu deveria ter percebido isso antes, eu perdi essa oportunidade. Então isso que você analisa e você sabe que precisa mudar. E você, para mudar, precisa compreender as coisas do teu passado, mas não utilizando ele como instrumento de tortura. E venhamos e convenhamos, tem muita gente utilizando isso como um mecanismo contra você. O que você aprendeu até aqui? Essa é uma das perguntas mais poderosas hoje da sua leitura. Talvez determinadas situações elas tenham sido necessárias para o libriano ampliar a cosmovisão. E essa cosmovisão vem, sim, do julgamento. Pelo menos é o que eu sinto na minha leitura intuitiva. Eu analiso o simbolismo, a astrologia, as dualidades. Lógico, além de seguir a minha intuição. A tua cosmovisão está mudando. O seu conceito sobre amor mudou. O julgamento sempre muda. A tua confiança modificou. O teu sucesso, todo esse conceito, inclusive com a tua espiritualidade, está passando por um renascimento. Estamos chegando ao grande veredito, como se agora você pudesse imaginar a sua vida como estivesse diante de um tribunal simbólico, sem plateia, onde você está diante da tua própria consciência e perguntando que depois de tudo que aconteceu, o que você escolhe para fazer daqui para frente. Percebe o silêncio que ficou no ar? Talvez seja para você refletir.
Não é o universo, a espiritualidade, as forças da natureza dizendo que você vai ser punido. É você entendendo que algumas escolhas têm consequências. E é por isso que você pensa 1, 2 vezes. Se mudar sua postura, novas possibilidades elas podem aparecer. Eu não iria mentir para você. O julgamento revela isso. Você não controla tudo o que acontece. E entenda essa lição da sua leitura. Talvez até uma pessoa tenha pensado em voltar, ou já tenha voltado. Talvez uma oportunidade esteja reaparecendo, ou uma situação aqui antiga, velha, obsoleta, tenha reaberto em você. Se isso acontecer, não aceite automaticamente. Anota o que eu estou dizendo. Pergunta, observa, avalia. Por que essa situação está voltando? Por que querem reconstruir algo? Ou por que existe aqui algo para finalmente você encerrar? Essas perguntas, elas podem evitar muitos erros. Porque nem toda situação que volta para a tua vida merece ser reconciliada. Você pode perdoar. Mas perdoar não tem nada a ver com você conviver sobre o mesmo teto, sobre a mesma empresa, sobre a mesma firma, sobre a mesma estrutura. Alguns deles são exatamente o que eu falei aqui, testes para saber se você aprendeu ou se você vai ficar mais uma vez no ano letivo de recuperação, tendo que estudar noites e mais noites, madrugadas e madrugadas. Você que vai identificar quais desses são testes e quais desses são verdadeiras segundas oportunidades. E quem tem que fazer essa triagem não sou eu, não é o tarô, é você. Porque só você sabe os acontecimentos que você sentiu na própria pele. É você que pode fazer algo referente a isso. Aquilo que parecia morto, sepultado, enterrado, que pode ser um sonho, uma consciência, uma vontade, uma habilidade, uma oportunidade, ou uma esperança, vai voltar. Desde que você tenha enterrado aquela parte que você desacreditou de você, porque você sabe que o resultado não foi positivo. Após isso, muita coisa vai começar a despertar, porque existe vida aqui, e é uma vida poderosa, em que você zera os ponteiros do relógio, e que você não perdeu a capacidade de acreditar na beleza da vida. Senti a necessidade de retirar mais uma carta e olha aqui, a estrela. Caramba, como o tarô é sábio. Eu falei há poucos minutos atrás que vocês teriam uma cosmovisão. E a estrela representa isso. Ela tem um brilho que vem de outras vidas, de outros planetas e que não se pode apagar, ofuscar. Então é uma forma positiva de purificação. Você percebe que ela está se banhando
justamente se conectando com a limpeza que eu pedi que você fizesse. Não pegou? Vê o vídeo de novo. Há uma iluminação em meio aos cenários sombrios em que a estrela representa um farol, uma luz guia, um otimismo, uma espiritualidade, fazendo de tudo para você realizar os seus sonhos, as suas metas, porque está disponível curas emocionais e espirituais. Essa leitura não acaba aqui. Exatamente por isso eu fiz um vídeo autoexplicativo onde eu falo que a sua história muda por inteira, tomará a maior decisão sem volta. Clica aqui e eu te aguardo lá.